Bom dia, Rô! Bom dia a todo mundo que está aí. Um beijo grande, Angélica, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. A gente ouve muito, eu falo também, e às vezes as pessoas nem entendem por que eu falo tanto disso, né? Eu já li bastante coisa do Tony Robbins, eu já fiz outros cursos, né? Academia lá de relacionamento e comunicação, e a gente ouve falar demais de PNL. O que é a PNL, Rô? Né? O que ela trabalha, né? É acessível para todos? Fala um pouco disso para a gente, porque você dá curso nessa área, inclusive, né? Sim. A PNL, na verdade, é um conjunto de técnicas, né? Foi desenvolvido por Richard Bandler e John Grinder a partir dos anos 75, 80, a partir do quê? Da observação de pessoas de sucesso. Então, o que eles fizeram? Né? Eles começaram a entender e fazer a primeira técnica, né, que surgiu, na verdade, que se chama modelagem, que é entender como pessoas de sucesso pensam. E a partir dessa forma de pensar, poxa, então se ele teve sucesso pensando assim, será que se eu pensar assim também, eu também vou ter sucesso? E foi aí, a partir desses estudos, que eles começaram a perceber que sim, que era possível ter os mesmos resultados. Interessante que o Bandler, ele estava na época fazendo faculdade de análise de sistemas, então ele sempre foi uma pessoa voltada para a área de exatas, mas para frente ele mudou e acabou fazendo psicologia, indo para a área da saúde mesmo. Mas na época ele ainda era um universitário da área de exatas, né? E o John Grinder era um professor universitário e professor da área de linguística. Lembrando que linguística são as palavras e os seus significados, né? Daí é que veio o nome, programação neurolinguística. Programação do Bandler, neurolinguística do Grinder, né? Então, em poucas palavras, de forma até meio leviana, programação neurolinguística significa programar o cérebro através da linguagem. Então, é isso. Programação neurolinguística é programar o nosso cérebro através da linguagem. Eles começaram a perceber que, ao modelar os comportamentos, era bem possível chegar nos mesmos resultados. E, a partir daí, foram feitos diversos estudos e, com isso, eles começaram a fazer técnicas. Então, na PNL, a gente encontra muitas técnicas prontas, que qualquer pessoa que fizer a formação vai ter acesso a essas técnicas, e se ele ler a técnica ali, item por item, ele vai conseguir alcançar algum resultado. Mas a PNL não é uma ciência, não é algo que a gente considere como, puxa vida, então, você é psicóloga de PNL? Isso não existe, Angélica. Porque a PNL é uma ferramenta, é uma técnica que a gente pode utilizar dentro do processo terapêutico, mas não é uma ciência que você segue aquela ciência. Eu vejo como uma ferramenta de apoio. Para mim, na época que eu conheci, eu fiquei muito fascinada, especialmente para entender os processos mentais. E realmente, estudando, né, muitos anos, hoje eu tenho certeza que a gente é capaz de atingir qualquer resultado que a gente deseja, simplesmente mudando ou alinhando, acertando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, alterando as nossas crenças para alcançar os objetivos que você quer. Então, basicamente, a PNL propõe isso, a gente fazer uma programação mental para você atingir resultados que você deseja. Serve como algo para mudar uma história do passado, então bloqueios, traumas, então a gente pode ir lá e vamos mexer nisso para alterar isso, consequentemente o resultado muda, mas também serve para criar futuros prováveis com mais resultado. Porque a nossa mente, ela é composta por memórias, né? Então, as nossas memórias, elas estão lá arquivadinhas. Só que as nossas memórias, elas sofrem um colapso ao serem arquivadas, porque nós não fazemos o registro da memória exatamente como ela aconteceu. Nós fazemos o registro da memória baseado nas nossas emoções daquele momento. Vai trazer fragmentos dessa memória. E nessa memória, ela vem carregada também, não só de imagens, mas também de sons, porque você vai lembrar das coisas que você disse, ou que alguém te falou, ou do som que você pensou na sua cabeça, a sua memória auditiva, mas você vai também se lembrar das emoções, dos sentimentos, dos cheiros, da temperatura do lugar, do gosto. Enfim, você vai também trazer as memórias que nós fazemos, são as memórias de emoção e de sensação, né?
E aí, baseado nisso também, eles começaram a perceber que cada pessoa tinha preferências na hora de fazer o seu armazenamento das memórias. Então, algumas pessoas, quando vão se lembrar de algo, elas acabam se lembrando mais de imagens. Outras pessoas, quando vão acessar memórias de algo, elas vão se lembrar mais dos sons. Outras pessoas vão se lembrar mais das sensações. Com isso, aos poucos, eles foram entendendo que dava para separar em grupos. E aí eles chamaram as pessoas que gostam mais, têm mais preferência de trazer as memórias visuais, de pessoas mais visuais. Pessoas que têm memórias, acesso a memórias mais de sons, são as pessoas mais auditivas. E pessoas que trazem as memórias mais de sensações são as pessoas sinestésicas. Lembrando que nós navegamos nos 3 canais, nós temos as 3 coisas que funcionam ao tempo todo, porque afinal tem a ver com os nossos 5 sentidos. Mas quando a gente vai acessar a memória, é que a gente vai preferir talvez um canal do que o outro. Isso quer dizer também que quando eu me comunico, eu vou também utilizar mais esses canais da minha preferência. Então, eu posso me comunicar mais visualmente, mais auditivamente ou mais sinestesicamente. E como é que eu faço isso? Através da minha postura corporal, mas também através das minhas palavras, né? Porque as palavras que eu utilizo, elas vão vir mais desses 3 mundos, né? Claro, a gente usa tudo ao mesmo tempo, gente. A gente não separa didaticamente para as pessoas poderem entender. No que a PNL pode nos ajudar, então? Né? Essa técnica, o que ela faz? Em primeiro lugar, assim, se você não está dentro de um processo de terapia, o que usa a PNL, ou se você não fez um curso de PNL, que eu super aconselho a fazer, independente da área que a pessoa esteja trabalhando, porque a gente vai aprender muito sobre como a gente pensa, como os nossos pensamentos acontecem. E hoje nós já sabemos que tudo que acontece na nossa vida é resultado do nosso pensamento e do nosso sentimento. Então, se as coisas não estão indo bem na sua vida, a culpa é sua. Tem a ver com seus pensamentos. Se as coisas estão bem na sua vida, a culpa também é sua, porque tem a ver com seus sentimentos e pensamentos. Então, quando a gente quer resultados diferentes na nossa vida, a gente tem que entender primeiro como é que eu estou pensando, qual é a minha forma de pensar sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre família, sobre amor, relacionamento, filhos. Porque às vezes a gente acha que sabe, mas quando você começa a investigar, você percebe que você tem crenças lá, às vezes, que você aprendeu com seu pai, que aprendeu com a sua mãe, né? Às vezes a gente tem uns pensamentos que estão lá, que a gente aprendeu do pai, da mãe, e que a gente nem sabe que ainda estão lá na nossa cabeça, e a gente acaba funcionando assim. Então é importante a gente aprender como a gente funciona para melhorar ou mudar a nossa forma de pensar, ou ampliar a nossa forma de pensar, para ter os resultados. Você consegue isso estudando o PNL através dos livros. Os livros nos ajudam bastante. Até tem um livro bem bacana, que não sei se você já leu, Angélica, que é Os Segredos da Mente Milionária. Ele não é sobre PNL, mas ele ensina você a repensar sobre dinheiro, por exemplo. Ele passa por essa coisa de fazer você pensar sobre quais são as suas formas de pensar sobre dinheiro, né? Sobre família, enfim, todas as áreas da nossa vida, a gente precisa aprender quais são os nossos pensamentos sobre isso. Então, quando você começa a estudar, quando você lê livros, quando você vê filmes, tem aquele filme, não sei se você já viu aquele documentário O Segredo. Você já viu? Tem o livro e tem o filme, também fala bastante, ensina você a pensar sobre os seus pensamentos, sobre a sua forma de pensar. E aí fica bastante claro em todas essas modalidades que quando você quer um resultado diferente, você precisa pensar diferente. Só que para eu pensar diferente, eu preciso entender como é que eu penso. Então, a neurolinguística ela nos ajuda especialmente para atingir resultados. Eu acho que esse é o principal ganho, né? A gente poder fazer grandes conquistas na vida, desbloquear traumas. Existem algumas técnicas que são específicas para quebra de fobias, por exemplo. Realmente, dentro do processo da terapia, utilizando as técnicas, a gente consegue alguns sucessos nesse tipo de situação. Quando a gente aprende um pouco sobre esse mecanismo de entender as preferências, lembra que eu falei no início? Sim. A pessoa é mais sinestésica, a pessoa é mais visual.
a pessoa é mais auditiva. Quando você entende como você pensa, automaticamente você entende como que o outro funciona. E a partir daí, a sua relação pode ficar melhor. Quando a gente consegue entender quais os canais que as pessoas navegam melhor, a gente consegue se adaptar melhor naquele momento para fazer comunicação com aquela pessoa. Esse é um grande ganho. Então, se eu sou uma mulher visual e as minhas preferências são visuais, e eu não preciso mudar nada disso, mas aí eu tenho um marido sinestésico, é melhor eu fazer um pudim para ele, entendeu? Que ele vai ficar mais feliz. Isso vai validar o meu sentimento, a minha prova de amor para ele. E vice-versa. Então, assim, eu acho que um grande ganho é quando a gente aprende a entender as diferenças, porque, gente, parece óbvio, né? Cada pessoa funciona de um jeito, a gente sabe disso, mas, na real, a gente quer que todo mundo funcione igual a gente, e é aí que a gente tem muitos problemas na comunicação. A grande falha da comunicação tem muito a ver com isso, porque eu espero que o outro haja, funcione, reaja exatamente como eu faria, e eu não posso ser a base para entender os outros. Eu sou eu, a minha forma de pensar está tudo bem, mas eu preciso conhecer a forma de pensar do outro e me adaptar a essa forma de pensar. Porque eu trabalho muito na linha das pessoas cultivarem as emoções positivas. Eu fiz a formação em psicologia positiva. Então, eu trabalho muito o pensamento positivo, para a pessoa sentir mais, né, emoções positivas, desenvolverem mais esse lado. E trabalho muito também o uso de afirmações positivas. Dentro da PNL, a gente trabalha isso também. Qual é o conceito que tem sobre isso? Por que é importante? Não, o que você perguntou, Angélica, na verdade, é assim, o que a neurolinguística conseguiu mapear é que tudo o que nos acontece tem a ver com a nossa mente. A nossa mente é o processo mental. Existe uma coisa que é o cérebro, que é a máquina. Existe uma coisa que é a mente, que é o processo. Estão unidos, porém separados, né? Para a gente poder entender. Tudo que a gente pensar, os nossos pensamentos, que são, né, processados pelo cérebro e que está na nossa mente, é como a gente vai se comportar, é como a gente vai reagir. O cérebro só não faz essa definição. Ah, isso aqui é uma coisa positiva para você pensar. Isso aqui é uma coisa negativa para você pensar. Ele não faz essa distinção. Ele não faz o julgamento. Quem pode fazer o julgamento é a nossa mente consciente, a parte consciente do nosso processo mental. Então, quando eu decido conscientemente pensar mais em coisas positivas, automaticamente eu vou ter respostas mais positivas. Pensar positivamente vai sempre trazer um benefício melhor. Por quê? Quando a gente pensa positivamente, a psicologia positiva, ela nos ensina a fazer esses processos para atingir esse resultado mais rápido. Quando você processa positivamente, automaticamente o seu cérebro vai dar os comandos para que os químicos do seu corpo de prazer sejam ativados. Então, quando você começa a dançar, cantar, rir, mesmo que forçadamente, assim, ó, forçadamente, isso já começa a produzir endorfina, serotonina, porque é o nosso cérebro que comanda todas as nossas glândulas do corpo, né? Ele que manda, é o nosso grande motor, né, do corpo humano. Então, quando eu mudo o meu pensamento, acerto o meu pensamento para um pensamento positivo, eu vou automaticamente trazer os químicos bons para o meu corpo e isso vai me trazer ânimo, vai me trazer um pouco mais de energia, que funciona do mesmo jeito. Quando eu estou pensando negativamente, eu vou acessar aquela parte do negativo que vai fazer os hormônios que deprimem. O processo é o mesmo. Só que quando a gente tem consciência disso, a gente consegue clicar o botão do positivo e clicar o botão do negativo, porque a gente faz muitas vezes isso inconscientemente. Quando eu trago isso à luz da consciência, eu consigo mudar o meu estado. Consequentemente, o meu comportamento e os resultados. É muito legal, Rô, te agradeço muito, porque realmente eu queria muito que você viesse para cá, porque para desmistificar isso mesmo e para mostrar para as pessoas o quanto é bom, né? O quanto é bacana fazer essa técnica para a vida da gente mesmo, para o dia a dia, né? Bom, eu gosto muito. Quero te agradecer demais. Deus te abençoe a cada dia, todos os teus empreendimentos, teus projetos, teus pacientes, tua família.
É muito querida, amo muito você, viu? Muita saudade. Eu que agradeço muito, Angélica, a Rádio Santíssima, muito obrigada pela oportunidade, pessoal da rádio. Angélica, muito obrigada, você é uma querida, sabe que eu morro de admiração por você.